Gente, boa noite. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja agora e sempre em nossos corações. Vou conversar um pouquinho hoje com vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Eu acho importante o estudo do Evangelho, porque a gente às vezes se esquece que Jesus falava por formas de parábolas. E esses ensinamentos não seriam adulterados na sua caminhada, chegariam prontos como estão até hoje. E como Jesus deixou bem claro, ele dizia lá atrás que ele mandaria um Consolador prometido. E tudo aquilo que ele estava explicando nessas parábolas não seriam totalmente entendidas por nós naquela época. Então ele dizia que mandaria um Consolador prometido. Com o avanço da humanidade, esses ensinamentos dele seriam ampliados pelo conhecimento humano, e isso acabou acontecendo. O Consolador prometido que ele tanto fala é a doutrina espírita. Por quê? Porque se nós pegarmos todas as passagens aqui de Jesus, elas são iguais em qualquer outro segmento religioso. A única diferença é que há uma abertura, um esclarecimento maior para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer naquela época, que foi entendida de uma forma reduzida, e hoje nós temos uma ampliação maior daquilo que ele estava querendo passar para conosco. O que tem que ficar bem claro para nós, que é o primordial, é o mais importante de tudo, é que tudo aquilo que está relacionado com Jesus, quando se fala do Evangelho de Jesus, as suas passagens, os 4 sermões do monte, todas elas, as bem-aventuranças, tudo está relacionado com um único propósito: reformulação do ser, a transformação moral nossa para uma coisa melhor. Tudo que Jesus fala é de aspecto moral. Jesus era chamado não só de mestre, também era chamado de psicólogo das almas, porque ele entendia cada um de nós só no olhar. Ele entendia as nossas deficiências, as nossas dificuldades. Ele sabia o que se passava conosco naquele momento. Tanto que as pessoas não tinham, às vezes, coragem de olhar Jesus cara a cara, porque era muita verdade. Então, ele veio, na verdade, passar para nós um roteiro de qual nós deveríamos seguir. Está claro lá na doutrina espírita, no livro dos Espíritos. Qual é o nosso maior modelo para seguirmos? Nosso maior modelo e guia da humanidade é Jesus. Jesus é o nosso caminho, é o nosso manual de segurança. Temos dúvidas em qualquer coisa que seja, basta pegar o Evangelho, abrir em qualquer passagem que seja, e nós vamos ver como cai direitinho nas nossas necessidades, naquilo que precisamos. Jesus nos preenche. O difícil ainda é nós às vezes colocarmos isso na cabeça das pessoas. Porque tem gente que ainda acha que Jesus, ou um segmento religioso, é caretice. E a gente sabe que não é. Existe uma falta de Deus e de Jesus no coração muito grande. E isso compromete muito a questão toda social que envolve o planeta de forma geral. Então, nesse item aqui, tem uma passagem dele que diz: escândalo, se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. E está em Mateus capítulo 18 e no Mateus também no capítulo 5. Ele costuma ser, às vezes, muito duro, rígido, quando fala. Nas parábolas dele, algumas ele é muito duro, e a gente às vezes tem que entender por que a dureza. Jesus, que era considerado um mestre amoroso, por que às vezes ele falava de uma forma tão ríspida, tão dura? Porque nós necessitávamos disso. E nessa passagem, que eu gosto sempre de ler para lembrar as pessoas, porque é importante a gente saber o que Jesus está dizendo, porque ele é a maior referência que tem nesse planeta, ele é o nosso governador planetário. Não existe pessoa num grau de importância, de sabedoria maior que a dele. Então a maior referência continuará sempre sendo Jesus. Por mais que a gente procure em outros livros de autoajuda, ou qualquer coisa que nós procuremos esses livros, se nós formos olhar, é a mesma fala de Jesus expressada de uma outra maneira. Não muda. Jesus vai ser sempre a nossa referência. Então ele diz lá: ai do mundo por causa dos escândalos.
porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se ele pendurasse o pescoço uma dessas mós, que um asno gira e que o lançasse no fundo do mar. Não é aquele arco de madeira que você prendia no lombo de um boi, de um burro, para controlá-lo. Ele sugeria que colocasse na gente, que deveria pesar pra caramba, e jogasse o cara dentro do mar e ele morrer afogado. Lógico, a tamanha rigidez que Jesus coloca, nós vamos entender isso daqui a pouco. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé é um motivo de escândalo, cortai-os e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um pé ou uma só mão, do que tendes dois e seres lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e o lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, que tendes os dois e seres precipitados ao fogo do inferno. Então a gente percebe que Jesus fala muito em ranger de dentes, fogo eterno, fogo do inferno, e um monte de citações dessa forma. Que na verdade ele está lembrando nós, mas o conhecimento naquela época não era muito aberto, então as parábolas ficam intactas, para nós entendermos que quando Jesus fala de fogo eterno, arder no fogo eterno, no inferno, ele está querendo dizer na eternidade da caminhada do Espírito. Quanto mais longe nós demoramos para entendermos as nossas dificuldades e aquilo que nós passamos, nós vivemos no inferno. O inferno, ele é aqui, agora, se nós decidirmos que a nossa vida vai ser um inferno. Céu e inferno não é um lugar restrito. Céu e inferno é aquilo que nós fazemos na nossa caminhada durante o dia, da nossa evolução. Nós podemos estar dentro de um inferno e caminhando. Isso se decide como? Nas nossas escolhas. Como nós fazemos as coisas. Como nós caminhamos. Como nós procedemos na nossa vida. Então, sofrimentos, dores, remorsos, traumas, são consequências que nós sofremos agora. Depressão é o quê? Então a gente sofre por algo que estamos fazendo nessa, porque levamos outras, e algumas que trazemos da encarnação anterior. Nós nunca podemos esquecer que a nossa vida, ela é reflexo do que foi lá atrás, reflete hoje. E o que nós fizemos hoje vai refletir amanhã. Sempre dessa passagem de Jesus, de Chico, quando uma mulher pergunta para ele: Chico, como é que vai ser meu futuro? E ele vira para frente de um espelho e falou: está se vendo? Hoje você é o que você foi no passado. O seu presente é isso. O seu futuro depende do que você faz no seu presente. Se nós plantamos desordem, caos, desunião, sofrimentos às outras pessoas, nós vamos querer o que na caminhada seguinte? Outra coisa que não vai ser muito boa. Então a gente entende que essa colocação de Jesus nas suas passagens, porque ele fala em reformulação do ser, a transformação moral, quanto mais nós resolvemos os nossos problemas e as nossas dificuldades, mais nós melhoramos a nossa forma de caminhar na vida, melhor isso será. Mas o que é caminhar melhor? O que é caminhar melhor? Caminhar melhor é respeitar o próximo, ser menos orgulhoso, menos vaidoso. Então, os nossos atos aí fora, a nossa forma estúpida às vezes de falar, a forma como nós oprimimos o outro, a forma como nós rebaixamos o outro, o nosso dia a dia é que vai decidir isso. Como é que nós somos? Estamos tentando ser pessoas melhores, ou a gente ainda dá aquela frase: eu nasci assim, vou morrer assim?
Então, se a gente pensa por essa perspectiva e não procura se melhorar, nós estamos perdendo tempo aqui. Nós temos um objetivo aqui. Nós não viemos ao mundo a passeio. O planeta Terra não é um shopping center. Nós temos um lado sociopolítico e econômico a ser decidido. Nós temos responsabilidades. Tem lazer? Tem. Tem diversão? Tem. Mas tem o outro lado, as nossas responsabilidades. E isso é que às vezes a gente deixa a desejar. Nós estamos melhores? Como é que é o nosso tratamento com a companheira ou com o companheiro? Qual é o nosso relacionamento com os nossos filhos? Como é que é o nosso relacionamento no nosso local de trabalho? Como é que nós vivemos com as pessoas no nosso campo social? É essa coisa que está aí hoje que eu considero medonha, só fofoca, só inveja, um falando mal do outro, as pessoas só reclamam, eu continuo insistindo nisso, porque eu trabalho dia a dia na rua, as pessoas hoje em dia só sabem reclamar, nada está bom. Isso é um comportamento negativo. A gente tem que aprender a olhar as coisas, mesmo que eles estejam desabando na nossa cabeça, de outra forma. Isso é o mais importante. Se nós geramos sintonia negativa à nossa volta, nós queremos o quê? Coisas negativas. Então, a gente precisa entender esse processo. E o que ele está querendo dizer com esses escândalos e cortar as mãos? Em primeiro lugar, tem que entender que ele está falando de escândalo, no sentido do que o escândalo provoca em nós quando a gente vê e quando esse escândalo age internamente em nós. Porque nós também, às vezes, nos escandalizamos com certos atos vergonhosos que nós fazemos. Basta deitarmos a nossa cabecinha no travesseiro à noite, analisarmos o nosso dia a dia e percebemos que fizemos coisas erradas, mas foi conveniente para nós, a coisa errada ficou mesmo. Ele está falando de escândalo nesse aspecto. O que não é só o que nos choca lá fora. É o que nos escandaliza, mas ninguém está vendo, a gente não fala nada para ninguém, porque é conveniente. Isso é muito importante. Ou seja, mudança de atitude, sermos mais proativos, precisamos mudar. Então ele coloca lá para a gente entender. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo, geral, interno e externo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. Cuidado com o que a gente fala dos outros. Cuidado. Um ano atrás, mais ou menos, eu estava vendo um vídeo de um rapaz que ele promoveu uma fofoca para uma determinada pessoa, porque ele queria alcançar um determinado objetivo, e a pessoa que ele meteu no meio de um escândalo grandíssimo aí, e essa pessoa se suicidou. Então a gente às vezes não percebe o que fala e o que faz. Nós podemos ocasionar coisas deprimentes na outra. A gente não tem que ter este tipo de responsabilidade. Muito cuidado. Então ele coloca lá. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhe basta. Então, às vezes, nós somos assim. Você viu fulano? E a gente destila o veneno e espalha. Cuidado, vou fazer escândalo. Mas os nossos a gente ninguém pode saber. Nós somos assim ainda. A gente adora ver um circo pegar fogo, mas não pode pegar no nosso. Comportamento pequeno. Para os outros pode. Para nós não pode. E esse tipo de colocação que ele faz na frase inteira, o interno e o externo. Isso é o quê? Comportamentos. Estamos falando de quê? Do que Jesus mais gostava de falar. O comportamento do ser. Que ele falava muito naquela época. Palavra linda que ele adorava. Hipócrita. Bando de hipócritas. Um teólogo fez uma pesquisa de quais as palavras que Jesus mais falava no seu evangelho.
E entre as 5 primeiras está hipócritas. Vocês podem ver, bando de hipócritas. Jesus adorava chamar de hipócritas. Que é, às vezes, a nossa atitude, se a gente parar para pensar. Nós somos de uma hipocrisia, às vezes. Nós temos a capacidade de sorrir aqui, e quando o cara virar as costas, puxar o tapete dele. É duro dizer isso, mas nós somos assim. A gente precisa mudar isso em nós. Não é fácil. Então, quando ele fala em escândalo, ele fala daquela questão desse alarde que é feito. O que dá dinheiro? Escândalo. Olha os paparazzis aí na televisão. Pesquisar, fuçar a vida do outro, jogar na mídia, jogar o outro num ato indecente, sujo. Olha as redes sociais, os vídeos deprimentes que a gente vê no Facebook, no Zap. As pessoas mandam. Eu essa semana recebi 2 mulheres se agredindo dentro do restaurante, todo mundo em volta rindo. O que isso acrescenta na nossa vida? Nada. Só destila o veneninho que escorre, a gente não enxuga. A gente precisa tomar muito cuidado com o nosso comportamento. Ele entrega logo de cara. Então a gente está muito preocupado em malhar. Olha, fulano. Mas se for conosco não serve, como eu disse lá antes. Então a gente precisa começar a entender que esse processo de mudança, de transformação de moral de evangelho é essa. Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, não querer para os outros o que você também não quer para você. E aí compactuar com essa coisa de que você tem que ter uma posição digna e decente para com os outros, porque você quer para com você, aí nós temos essa questão da hipocrisia. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. E isso é péssimo. E quando a gente ainda continuar com esses tipos de pensamento, nós vamos continuar caminhando dessa mesma forma. Amiga, os 3 beijinhos da falsidade. Não é assim que funciona? A pessoa pronta com você, uma olha mais para a cara da outra, passando um tempo, elas outras fazer amizade, você já recebe na sua casa, amiga, às vezes eu fico olhando esses tipos de situação que não são legais. Então precisa ser mudado na nossa vida. É um comportamento distorcido de uma verdade. A gente mascara muito. Então isso precisa ser mudado na nossa vida. Aí ele coloca lá que no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e por isso não se compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é resultado efetivo do mal moral. Nosso, interno, nosso mal moral. Choca-nos como choca o outro. Então a gente precisa começar a entender esse processo. Nós somos espíritos em estágios evolutivos. Nós estamos avançando. Ou seja, regras sociais, conceitos de ética, de moral, que foram sendo conceituadas para lá e que vieram mudadas para cá e que estão conceituadas dentro do nosso pensamento, e a gente vai desenvolvendo isso, mesmo não lembrando da encarnação anterior, mas isso funciona no nosso inconsciente e a gente coloca isso para fora sem perceber, é pessoal. Ou seja, nós podemos pegar um conceito moral de primeira linha, distorcê-lo de acordo com o que nos convém e colocá-los na prática. Exemplo bem simples. Alguém acha que nós somos a pessoa mais indicada para um desabafo, essa pessoa chega e nos procura para esse desabafo. E qual é a nossa primeira atitude? Mas você, hein? A gente já critica. Como se nós não fôssemos passíveis, que se estivéssemos numa situação parecida, fizéssemos a mesma coisa.
Nós já olhamos com um olhar de superioridade e às vezes cometemos um ato grave. A pessoa virou as costas e nós contamos para outra. Isso é péssimo. É torpe. Mas nós somos assim. Não dá para mudar. Está em nós ainda. Está dentro de um processo evolutivo. Está dentro de uma mudança. Como é que se muda? Força de vontade. Entendimento da situação. Responsabilidade daquilo que está ouvindo. Responsabilidade daquilo que você vai passar. E parece que as pessoas não percebem isso. Eu estava vendo o Leandro Carnal falar sobre isso. E eu já comentei isso aqui com vocês. Ele diz assim, que nós, depois do advento das redes sociais, todos nós somos médicos, engenheiros, advogados. Então a gente faz aqueles comentários maravilhosos e o dedinho nervoso clica, a gente manda. E às vezes nem sabe o que está mandando. E às vezes é ofensivo a outro. Quer fazer um texto? Quer mandar no Face? Quer mandar na internet, no Zap Zap? Onde quer que seja, faça no papel. Digita primeiro, lê, analisa, limpa o texto, tira palavras ofensivas e manda. Porque depois fica feio, como a gente às vezes vê na televisão. Eu vim aqui hoje pedir desculpa porque eu falei de uma coisa que eu ainda não entendia muito bem. Como aconteceu recentemente com a filha do Silvio Santos. Ele falou uma bobagem estupidamente na televisão, aí ficou uma semana de molho pelo próprio patrão, depois veio na televisão pedir desculpas. Um texto pronto, redigido por alguém e falando bonito. Mas ela se esqueceu de uma coisa. Lá no primeiro ato, ela entregou realmente o que ela pensava daquilo. Ou seja, é aí que está o problema. Ela deveria ter o pensamento que foi redigido para ela lá e não depois. A gente tem que pensar assim. Porque ela deixou o desejo real do que ela pensava daquilo. Logo de cara. Aí tenta consertar. Então, tudo na nossa vida tem que ser analisado. Tudo. Quando a gente vai abrir a boca, nós temos que tomar muito cuidado. O que eu realmente penso sobre isso? Aí vai falar com cuidado. Porque senão cai nisso. A gente precisa tomar muito cuidado. Então vamos entender as 3 palavrinhas que ele colocou lá sobre escândalos. E no primeiro ele diz, é preciso que haja escândalo no mundo. Por que ele fala isso? Porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, os quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando cansarem de sofrer o mal, procurarão um remédio no bem. Jesus deixa isso bem claro. Nós temos que ser do mundo sem estarmos nele. O que isso significa? Ouviu alguma coisa? Aí a gente lembra daquela passagem de Sócrates, dos 3 crivos. Isso vai servir para quê? Tem algum objetivo? É interessante passar ou morre aqui comigo? Ou a gente divulga? Ou a gente espalha? Ou a gente participa da fofoca? Ou a gente participa do show que vai se formar diante daquela situação? É uma escolha nossa. Geralmente, nós passamos adiante, mas nós deveríamos guardar para nós. Se os outros passam, os outros são os outros. Cadê o nosso estudo evangélico? Cadê a moral pregada pela doutrina? Porque é muito fácil vir aqui, escutar, achar tudo muito bonito. Mas o comportamento lá fora compete? Porque vir aqui e falar de moral e de ética, achar que é tudo lindo e maravilhoso é uma coisa. Seguir o que está aqui lá fora é outro problema. Nós temos que entender isso. Se nós estamos estudando e estamos tentando entender isso aqui, o nosso comportamento lá fora tem que ser o mesmo da qual você está compactuando a partir desse momento. Roosevelt fala muito sobre isso. Você pode vir aqui, fazer tema, dar estudo, fazer palestra, rodar o Brasil. Você botou o pé para fora de onde você estava, o seu comportamento não é aquilo que você fala,
Você não é espírita, você é espiriteiro. Ou seja, a gente entra na casa espírita, mas o espiritismo não entra dentro de nós, porque a gente não procura estudar, a gente não procura entender quais são os nossos objetivos como seres encarnados, o que nós estamos fazendo aqui. Aí ele coloca lá, é necessário que o escândalo venha. Por quê? Porque estando os homens em expiação sobre a terra, unem a si mesmo pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Aí fica assim, acontece algo inusitado conosco, ai, por que aconteceu isso comigo? É injusto, por que eu estou sofrendo? Para o Espiritismo, quando nós falamos que aquilo é injusto, para o Espiritismo aquilo significa justiça. Nós não sofremos nada que não seja de acordo com aquilo que foi planejado na encarnação anterior, antes de pormos os pés aqui. Então, se nós sofremos hoje aqui, se nós temos dificuldade de relacionamento com familiares, ou em qualquer setor que seja, está difícil e a gente olha de uma forma injusta, é justo, porque nós estamos passando por situações pela qual nós um dia fizemos alguém passar lá atrás. Então agora a gente sente na nossa pele o que nós fizemos alguém sentir lá atrás. Então essa história de injusto, isso não pode acontecer comigo. Pode. Porque se não pudesse e fosse injusto, Deus não seria perfeito. Então não é Deus. Ele joga nós todos aqui, te dá saúde, para outro dá braço a menos, perna a menos, outro ele coloca numa cama, outro ele dá uma doença gravíssima, outro fica curtindo a vida numa boa. Belo Deus esse. Ele não é Deus. Aquilo que nós passamos aqui é merecimento de todas as outras situações que nós viemos fazendo de lá até a encarnação presente. E interessante que a gente não se apega nisso para fazer uma mudança radical para a próxima. A gente ainda carrega vícios, defeitos, atitudes, traumas, medo, mágoa, ódio, principalmente mágoa e ódio. Como a gente adora ter mágoa e ódio do outro. A gente adora esse roteiro. Vou me vingar. E fica com isso na cabeça. Aí fica 300 anos lá no plano espiritual, vendo a mesma situação, se prendendo no mesmo local, e o outro nem mais pensa nele. Por causa disso. É disso que Jesus está falando. Então, esse ranger de dentes, esse fogo do inferno, é esse inferno que nós causamos em nós mesmos, pela forma como nós escolhemos caminhar na vida. E ele coloca lá, mas ai daquele por quem o escândalo venha. E ele diz, quer dizer, o mal sendo sempre o mal, aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. Aí a gente vai entender, eu estava fazendo uma pesquisa recentemente sobre isso, a gente vai entender por que determinadas vezes alguém nasce cego, alguém nasce deficiente, tetraplégico. E ele conta alguns casos. O cara vinha encarnações seguidas molestando mulheres. E ele encarnava para se reafirmar. E ele molestava mulheres. Aí a providência divina, muito sábia, fez o quê? Meteu ele numa cadeira de rodas na encarnação seguinte. Pelo menos se ficar sentado na cadeira não atacava ninguém. O cara vem cego por quê? Os olhinhos maldosos, da fofoca alheia. Então nessa ele não enxerga, para ver se não olha menos, bisbilhota a vida dos outros e não faz o que não deve. É isso que ele está falando. Era disso. Às vezes a gente não entende esse processo de por que alguém nasce com paralisia cerebral, porque fica jogado numa cama.
Ele merece toda a nossa consideração nessa encarnação presente. Devemos vibrar por ele, porque essas preces irão ajudá-lo. E ele aceita aquilo passivamente, porque à noite, quando ele deixa seu corpo, ele volta para o plano espiritual e vai conversar no centro de estudo, onde ele passa por um tratamento psicológico. Aí ele volta à vida e passa mais 24 horas aqui. Ele não está ali de graça. Ele tem um motivo para estar naquela posição, naquela condição. É esses os nossos maus morais. É o tal do cortar as pernas, as mãos, arrancar de dentro de nós imperfeições que nós mesmos carregamos. Aí o que a gente faz? A gente olha alguém nessa situação, coitadinho, era melhor que ele pudesse morrer do que ficar nessa situação. Aí a gente pega um depoimento do espírito, em que ele pediu para ficar determinado tempo em estado de coma no hospital. Aí o parente dele foi lá e mandou desligar. Aí ele mandou uma carta de lá, via Chico, reclamando por que ele desligou o negócio se ele precisava daquele tempo ali. O cara cortou. A gente às vezes não pensa na doutrina espírita no dia a dia, só aqui dentro, lá fora a gente esquece. Então ele tinha que passar 5 anos deitado numa cama em coma. O familiar brigou, conseguiu dar a eutanásia e com 2 anos desligou. E ele, quando abriu os olhos lá dentro, ficou doido, porque ainda faltava 3 anos terrenos para ele ficar aqui, o outro desligou o negócio. A gente, às vezes, não analisa certas coisas. Ele interferiu no processo daquilo que o outro tinha pedido, que era ficar numa cama. Porque olhou de uma forma bem materialista, só tem essa vida, desliga, está sofrendo. Vai sofrer um pouquinho mais. A gente às vezes não usa a doutrina, que é lógica de raciocínio para o nosso bem-estar, para o dia a dia. Isso é o mais importante. E ele termina lá dizendo no último estrofe, se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Ele diz lá a figura enérgica que seria absurdo tomar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruir-se toda a causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar do seu coração todo sentimento impuro, toda a fonte viciosa. Quer dizer, ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que os seus olhos tivessem dado os maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que aprende o sentido alegórico e profundo das suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas dá a doutrina espírita, através do seu estudo. Então, enquanto a gente não tomar por base que o estudar é importante, sim, as casas espíritas convidam, participem de grupos de estudo, é importante, porque senão fica muito vago. A gente vai olhar sempre o espiritismo de uma forma generalizada, uma maioria fala aí fora, ele nasceu pobre nessa, então nessa ele veio rico, nessa ele nasceu... A gente não pode generalizar, porque não funciona assim. Porque cada encarnação é particular de cada um. Para vocês terem uma ideia, tem espíritos que às vezes vêm 20 encarnações seguidas na miséria, e outros vêm 20 na encarnação seguida com dinheiro. E aí? Ele deixou de sofrer porque teve 20 encarnações seguidas com dinheiro? Não, porque se você for ver o histórico de todas essas encarnações, são só sofrimentos. Pesquisa lá na Revista Espírita de Allan Kardec. A gente não entende o processo. O processo é particular de cada um. Mas como é que nós vamos saber? A consciência diz. A gente sabe exatamente o que está fazendo aqui. A gente sabe exatamente porque meu pai é aquele, porque minha mãe é aquele, porque a chata da minha irmã é aquela, porque eu não gosto do meu tio, da minha avó, ou porque a minha amiga de escola é a minha irmã que eu não tive. Claro, você não vai encarnar com a pessoa que você não tem problema nenhum. Você vai encarnar com pessoas em quem você tem dificuldades a serem resolvidas. Aquela pessoa que você se dá otimamente, que você considera a irmã que você não teve, você não tem nada com ela. Espiritualmente falando, de dívidas.
Então a amizade é maravilhosa. E a gente não põe esse processo na balança. A gente às vezes chega uma pessoa na nossa frente, gosto dessa pessoa. Por que será que a gente não gosta? Por que determinadas pessoas nos irritam? Nossa, antipática assim, é isso, é assim, assado. É ela mesma. Ela não gosta porque ela se vê na outra. E às vezes a gente não entende isso. O Rosando Klinge conta um caso muito interessante. Ela estudava numa faculdade, essa paciente dele, e a menina era inteligente, a colega de sala de aula, e fazia as coisas maravilhosamente bem. E elas fizeram um trabalho lá, e o trabalho da menina foi como louvor. Ela chegou lá para o Rosando Klinge e falou assim, estou com raiva, estou com ódio de fulana. Por quê? Porque ela fez isso, isso, isso. Ah, então você não está com raiva, você está com inveja. Aí, mas eu não te pago para você falar isso para mim, mas eu falo porque é verdade. Porque em vez de você ficar perdendo o seu tempo reparando como ela se veste, como ela penteia o cabelo, porque ela é aplicada e porque ela faz a lição dela, você deveria pegar tudo isso e aplicar no seu tempo e tentar fazer igual a ela. Porque enquanto você perde o seu tempo olhando para ela, você não desenvolve o seu potencial. A gente precisa começar a encaixar essas coisas, começar a usar a lucidez de pensar. A gente presta muita atenção no que acontece à nossa volta. Eu gosto disso sempre, vou falar isso sempre para vocês. A gente adora o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho da frente, mas a gente às vezes nem sabe o que se passa na nossa casa. A gente precisa parar de prestar atenção na vida alheia, nesses escândalos. Olha, fulana chegou tarde. Olha, tá saindo do show, namorado na porta de casa, saiu com outro escondido. A gente adora essas coisas. Não adora? A gente adora essa fofoca. A gente adora ser a pessoa que vai jogar pedra, como dizia Jesus. A gente tá louco para jogar uma pedra. E às vezes faz igual. Aí depois paga na língua. Como a minha vizinha. Presta, a menina não presta, apareceu grávida, não falei? Ficou grávida, aí não presta. Logo depois a filha dela também apareceu grávida. E aí? Não saía na rua. Aí gente para espezinhar, bateu na porta da casa dela, fulana! Porque ela estava se escondendo. Por quê? Ela adorou falar da filha do outro. Mas quando foi com ela, escândalo não. Gente, a atitude primordial de mudança é comportamental. Jesus falava de comportamento humano. Vir a casa, ouvir o Evangelho, tomar passes, se fortalecer, participar de atividades voluntariadas, trabalhar em qualquer que seja, qualquer setor, ter todos os lados, o social, o profissional, o religioso, qualquer um deles. Fazer tudo isso usando o mecanismo da doutrina espírita para nós nos sabermos colocar em todos esses ambientes. Qual é o ambiente que nós temos dentro de uma casa espírita? Qual era o objetivo correto? Era pegarmos essa forma de comportamento que nós temos aqui agora e levá-la para fora. Mas a gente infelizmente ainda não consegue. Virou a esquina, acabou. Eu já contei isso aqui para vocês. O que acontece? Falha. A gente da porta para fora peca. Mas aí entra a questão da vontade, do personalismo. Por quê? Nós não vamos mudar nada de uma hora para outra. Porque nós somos assim, oscilantes, nós não somos assim. Então o que acontece? Quando a gente erra, o que a gente faz? Não, peraí, errei. Errei por quê? Por isso que essa atitude é péssima mesmo. Caramba, eu estou sempre caindo nessa mesma coisa, eu preciso parar de fazer isso. E começa a se policiar. Para de olhar o outro, se olha, se enxerga. Nós temos que nos enxergar. Olha como aqui fulano faz. E você, faz como? A gente tem muito disso. Nossa, fulano faz isso. Olha, fulano falou isso. Mas nós não fazemos assim. Como é que eu falo? Eu faço isso? Por que a gente adora apontar o outro? Por que a gente não se aponta? Qual é o problema que nós temos em nos apontar? Qual é o problema que a gente tem em achar um erro em nosso?
Por que a gente adora achar o erro no outro? Não tem algo errado aí? Tem. Nós estamos aqui para mudarmos nós, não o outro. O outro vai mudar quando amadurecer, cair a ficha. Nós amadurecemos cada um no seu tempo. Eu não posso exigir de ninguém algo, por exemplo, que eu já tenha, ou vice-versa. Então eu não posso cobrar, impor, oprimir, faça isso. Ele não vai fazer. Aí o que você faz? Xinga, burro, imbecil, que é isso que a gente vê. Eu mandei você fazer isso, você não fez isso direito. Se você sabe fazer, meus parabéns. Mas o outro não sabe, não é mais fácil você sentar, dialogar e entender por que ele não consegue fazer? Não é mais bonito? Por que a gente tem essa dificuldade? Está na hora da gente se olhar. Está na hora da gente começar a prestar atenção dentro de nós. A gente passar... A gente não fala muito disso. Eu preciso... meus filhos casaram, a casa é minha e do meu marido. Agora eu vou olhar mais para mim. Não está se olhando por quê? A gente não costuma dizer que vai se olhar. Por que não se olha? Está na hora da gente se olhar. Está na hora da gente começar a se policiar. Está na hora da gente começar a olhar as nossas faltas. Conhecer os nossos limites. Até onde nós conseguimos ir. Não consegue além daqui? Pede ajuda. Conversa com alguém. Procura uma terapeuta, um apoio profissional. Mas tenta se enxergar. Tenta se olhar. É a única forma de nós conseguirmos sair um pouco dessa roda viva que nós se encontramos hoje, para ver quem sabe dar uma diminuída nesse caos que se encontra aí fora. Tá bom, gente? Muito obrigado.